Glória a Deus. Boa noite. Hoje o Rodrigo Cardoso estava aqui hoje. Cadê o Lucas? Escolheu as músicas, a maioria do Rodrigo Cardoso. Bênção demais. Gente, lembrando que semana que vem não tem culto, tá? Porque iremos para o retiro no rancho lá em Miguelópolis. E lembrando que tem 6 lugares ainda para inteirar os 70 lugares, tá? Então, de repente, se você ainda tem interesse em participar, me procura a hora que acabar o culto. E é R$100 por pessoa, está incluso alimentação, ônibus. E é lógico, se você vai de carro, tem gente que me falou, James, eu vou de carro, tem desconto? Fala para a pessoa que está do teu lado, não tem desconto não. Gente, e em questão do ônibus, a gente está até orando, porque a prefeitura não tem para arrumar para a gente. E o preço do ônibus particular é muito caro. Então, só para vocês terem uma ideia, é R$600 se for da prefeitura. Se for particular, é 1.800 para cima. Então, é muita diferença. Então, mas é lógico, já combinamos o preço, agora vai ter que acontecer agora. Mas é isso. Então, semana que vem, teremos essas ministrações, que a maioria que vai participar é quem é de ministério. Abrimos algumas inscrições para quem não é de ministério. Tem até pessoas que nem vêm na rede, que vão participar também, vai ter esse momento de comunhão, de adoração. Então, assim, o principal objetivo desse retiro é comunhão. E é lógico que não tem como fazer um retiro de pessoas apaixonadas por Deus sem que haja um culto, amém? Então, se você não foi e ainda tem o interesse em participar, tem 6 lugares ainda para inteirar os 70. Eu acho interessante que Deus, nesse ano, tem nos surpreendido em questão de organizar, pelo menos uns 3 meses para cá, de organizar um evento e as pessoas comprar a ideia, né? Semana passada foi um encontro tremendo também, e combinamos de ter 90 pessoas ali fazendo esse encontro, e deu tudo certo, sendo que no outro, em março, foi 65 pessoas. Esse eu não estava com expectativa nenhuma de ter tanta gente. Falei até para o pastor Jefferson de desmarcar ele, mas a gente não desmarcou e combinamos assim, se tiver 5 pessoas vai acontecer. E teve 93 pessoas participando desse encontro, e realmente foi tremendo o que aconteceu lá, amém? Não vou abrir espaço para o pessoal contar testemunho aqui não, mas eu quero sim que numa oportunidade, ou na rede, ou no culto, eles pedem para nós aqui, ou para o pastor Jefferson, para testemunhar o que Deus fez na tua vida durante esses dias. Até quem recebeu, né, Rodrigo? O Rodrigo comentou ali, quem trabalhou recebeu bastante de Deus também, foi um renovo para a gente, amém? E o pastor Edmilson, ele trouxe 26 pessoas para fazer um encontro de Viradouro, não tinha contato nenhum com a gente, o que pregou aqui domingo. E ele mandou uma mensagem ontem de madrugada, dizendo que ele já tem mais de 25 pessoas para fazer o encontro. Se não tem como fazer o encontro do dia 15 de dezembro até o dia 30, porque é o período que o pessoal lá entra de férias. E eu falei, é difícil, mas eu fui inventar de falar para o pastor Jefferson, ele falou, não, varão, vamos fazer outro encontro. Mas amém. Então, não sei se vai acontecer esse outro encontro em dezembro, mas tudo tá sinalizando que vai, amém? Eu coloquei aqui o tema, e eu gostaria de que vocês me acompanhassem mais no telão, porque tem alguns versículos aqui para ler. Eu vou tentar não me perder nessa ministração, porque há uns 2 dias para cá que Deus está ministrando, ela ainda está fresquinha. Eu precisava de pelo menos um mês para entender o que Deus quer fazer através dessa palavra aqui, mas eu vou ser um pouquinho ousado hoje. Durante esses 2 dias que Deus já ministrou no meu coração nesse tema, eu vou estar compartilhando com vocês, amém? Se o tecladista estiver aqui, vai me ajudar bastante. Felipe. Então eu coloquei o tema, como combater o destruidor de gerações. Eu sei que existem vários destruidores de gerações, destruidores de vidas, mas como eu disse, de uns 3 dias para cá, Deus tem me ministrado forte, que eu tenho tentado montar uma palavra em cima disso,
mas é algo que durante a minha conversão, que Deus tem ministrado muito forte ao meu coração. Então eu vou falar de um destruidor aqui, que para mim é um dos mais fortes, é um dos que tem mais agido, tanto nas vidas lá fora, como naqueles que já são filhos de Deus, como naqueles que já são da igreja. Amém? Então a gente vai falar desse destruidor de gerações. Pode continuar? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 14. Vamos começar a ler no versículo 1. Fala para a pessoa que está do seu lado, existe um destruidor de gerações muito forte. Fala para ele. Enquanto vocês abrem, eu vou tentar aqui ministrar com o celular, gente. Meu notebook sumiu. Se alguém achar ele, você vai ver umas fotos minhas lá, ó. Me dá um toque, tá? Faz uns 2 meses, né, que eu perdi ele. Eu não sei se eu perdi ele no fundo da igreja ou na praça de alimentação. De vez em quando eu perco alguma coisa assim, mas dessa vez eu perdi meu notebook. E aí eu estou sem ele para ministrar. E eu não gosto de escrever porque minha letra é muito feia, então eu vou tentar com o celular. Amém? João 14, vamos começar a ler ali do versículo 1. E esse destruidor, ele é muito astuto, ele entra devagarzinho, ele vem de leve, mas ele é capaz de destruir não só a minha vida, como a minha descendência, como a geração que vem depois de mim. Amém? Talvez vocês já ouviram várias palavras em cima disso, mas é algo que tem queimado muito meu coração, e essa noite eu vou passar para vocês. Vou começar a ler João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecerias a meu Pai, e já desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso já basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço, e ainda fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou fazer, e se me amardes e guardarás o meu mandamento, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18, último versículo, repete comigo: eu não vos deixareis órfãos, voltarei a vós. Feche seus olhos. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que vai ser ministrado aqui esta noite, Deus. Pai, eu sei que o Senhor já está aqui, Senhor Deus. Deus, prepara meu coração, prepara nossos corações para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Senhor Deus. Pai, eu dependo de Ti, Senhor Deus. Nós dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor Deus. Por isso, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? E eu falei desse espírito, eu não quis falar o nome dele ainda. É um espírito maligno que tem agido na igreja. Ele, desde o princípio, ele tem tentado de alguma forma entrar na vida dos grandes homens de Deus. Vários homens de Deus já lutou com ele.
Por exemplo, Moisés teve que lutar com esse espírito, que repete assim comigo, espírito de orfandade. Então Moisés, ele teve que lutar com esse espírito. Por quê? Porque teve um tempo que teve um decreto que era para matar as crianças. Eu vou resumir porque é um pouco comprido, mas teve um tempo que mandou matar todas as crianças ali. E é lógico que, eu não vou falar a parte humana, mas o que o diabo queria fazer ali, na verdade, era de alguma forma destruir a linhagem, a geração que chegasse até Jesus. Porque o diabo sabia que o Messias ia estar aqui, que ele ia aparecer, que ele ia estabelecer o reino dele aqui na terra, que ele ia vir buscar as pessoas que vão querer ficar com ele. Então ali já começou uma luta. Então Moisés já passou a lutar com esse espírito de orfandade. Então ele foi adotado pelo faraó naquele tempo, né? A filha do faraó pegou ele, levou ele para casa de Moisés. E é muito interessante que, olha como que Deus faz as coisas. Moisés manda matar com o propósito de alguma forma destruir Moisés. Ele não sabia que era Moisés, mas ele tenta fazer alguma coisa ali para destruir a geração que fosse dar sequência para chegar em Jesus. E aí Deus pega Moisés e coloca bem na casa dele, e de uma forma surpreendente ali, Moisés foi cuidado ali, foi alimentado pelo próprio inimigo, por aquele que queria matar ele, né? Outro exemplo desse destruidor tentar de alguma forma destruir as gerações, quando Jesus nasceu. A Bíblia fala, né, que o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria, né? E porque ele tinha que nascer sem pecado, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite, né? Pudéssemos ter o privilégio de aceitá-lo e ser salvo. E ali José teve um desafio também, de não deixar esse espírito de orfandade entrar no coração de Jesus. Aí você vai falar assim, James, mas aí é fácil, Jesus era Deus. Agora você imagina ali, José tendo que educar o filho de Deus. Eu não sei se José teve que em algum momento ali colocar ele de castigo, né? Eu não sei como que Jesus era quando ele era mais novo. Eu sei que a gente mesmo quando era mais novo, precisava de muito puxão de orelha, ficar de castigo. Mas eu acredito que de alguma forma José fez um bom trabalho. Então aí Jesus, como era um filho adotivo também, que não tinha a figura de pai, entre aspas, né, humanamente falando, ele também teve que combater esse destruidor de gerações. Ele também lutou com esse destruidor de gerações. E é algo que todos nós, eu falo todos, todo mundo aqui, de alguma forma, já sofreu com esse espírito de orfandade. De alguma forma você sofreu com esse espírito de orfandade. Talvez você fale assim, James, eu estou na igreja faz 30 anos, eu já fui curado disso. James, eu estou na igreja há 50 anos, você pode ter quantos anos quiser, mas eu sei que de alguma forma esse espírito já tentou destruir a tua vida e a tua geração. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu tenho certeza que você vai detectar na tua vida que era esse espírito que tinha agido. E um dos problemas de a gente não combater o inimigo é não saber o nome dele, não saber quem é ele, de que forma que ele está agindo. Então que nessa noite, se você mesmo fala assim, James, eu sou filho de Deus, glória a Deus que você é filho dele, mas você precisa de observar se esse espírito de orfandade está na tua vida, amém? Tem 3 tipos de espírito de orfandade, eu vou falar os 3 aqui para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que você tem que colocar no coração, antes de eu falar, que você é filho de Deus. Repete assim comigo, eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo de Deus, e nem patrão. Eu sou filho de Deus, amém? Então o filho, o que o filho tem? Um filho, ele tem responsabilidades, amém ou não? Ele tem responsabilidades. Um filho também tem um nome a zelar. Muitos pais valorizam muito o nome dele, então ele tem um nome a zelar. Mas o filho tem também herança e um reino. Repete assim, eu tenho herança e um reino, amém? E uma observação, porque às vezes a gente acha que a gente é tão justo,
Você fala assim, mas eu tenho meus 4 irmãos, meus 5 irmãos ali, James, eu tenho que ser o predileto, porque eu ajudo mais o meu pai, eu ajudei mais a minha mãe, e não sei o que lá. Mas você já pensou se Jesus fosse pensar assim? Porque se Jesus não tivesse aceitado a obra da cruz, se Ele não tivesse aceitado nos dar direito a esse acesso de salvação, é injusto Ele dividir o reino dele com a gente, amém? Como nosso irmão mais velho. Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Então, este inimigo, ele é forte, ele tem agido, muito tempo atrás ele já começou a agir, e hoje ele está muito forte dentro da igreja. Então ele não está forte lá fora, ele está forte lá fora, mas ele está muito forte aqui dentro da igreja também, amém? Então James, o que é uma orfandade? O que é um órfão? Órfãos são pessoas que não têm uma família do tipo deixado pela Bíblia, né? Pai, mãe, irmãos, mas que funciona. Não estou falando assim, de repente ele tem pai, mas é um pai que não é presente, né? Então, isso é o significado de orfandade. E realmente, ele age, tem 3 tipos de orfandade. Gente, não sei se que o Espírito Santo ministra o coração de vocês precisam detectar se esse Espírito está agindo na vida de vocês. Amém? Então aqui eu vou ser bem rápido. Eu quero entrar aqui na história de Jesus. E ele começa a falar ali para os discípulos dele. Ele começa a falar sobre a morte dele. Ele fala, olha gente, eu vou ter que ir embora. Eu vou falar com as minhas palavras, eu vou ter que ir embora. Mas não turbe o vosso coração. Crê em Deus e também em mim. Ele começa ali a preparar os discípulos para algo que estava para acontecer, porque Jesus tinha aqueles discípulos como filho, ele tinha os discípulos como filho, e os discípulos deles tinham Jesus como um pai dele. Então quando ele fala que ele vai embora, eu acredito que aquilo assustou eles. Então Jesus, ele adotou aqueles 12 discípulos, ele adotou ele cuidou dele, ele protegeu eles, ele trabalhou na vida deles, e de repente ele começa com uma conversa que vai embora, que vai morrer, e aquilo começa a deixar o quê? Deixar os 12 meio que apavorados. Ali já começou a agir no coração deles esse sentimento de orfandade. É como se fosse uma criança sentindo que vai perder o pai. De repente fala assim, teu pai está doente, e ele está prestes a morrer, e enfim, não tem mais o que fazer. E foi o que esses discípulos aqui acabou sentindo, né? Então aí, Jesus, ele percebe essa situação, ele dá uma palavra para os discípulos dele. Ele fala assim, em João 14:18, ele fala assim, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, né? Então, ele faz uma promessa ali que não vai deixar eles órfãos, que ele vai estar com ele, mesmo ele não estando presente ali, que ele vai estar com eles. Ele tenta de alguma forma ali consolar os discípulos. E isso é para nós também. Talvez você tenha teu pai e tua mãe, glória a Deus por isso, cuida muito bem de você. Mas talvez tem gente aqui que não teve um pai. Tem gente aqui que não teve uma mãe. Tem gente aqui que até tem um pai dentro de casa, mas o pai é alcoólatra, o pai mexe com droga, e aquilo gera nele um coração, gera no coração dele esse espírito de orfandade, né? Então, eu quero que você coloque essa palavra no teu coração, independente do que está acontecendo na tua casa, na tua família. Isso aqui é o que Jesus fala para você, eu não vou deixar você órfão, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, ele não vai deixar você órfão. Então eu sempre digo que por exemplo, quem não aceitou a Jesus é um órfão. A Bíblia fala que a verdadeira religião pura é essa, né? Visitar os órfãos e as viúvas. Então, todo aquele que aceitou Jesus tem um pai, tem Deus como pai, amém? Então olha só, não precisa de abrir a Bíblia aí não, que eu preciso ler alguns versículos para vocês entenderem certinho. Romanos 8, do 15 ao 17, olha só o que fala,
Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, né? Outro versículo aqui rapidinho, ó. 1 João 3, ó. Começar a ler do 1, ó. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém? Então o homem pode falhar com a gente, mas tem muita gente que já escutou milhares de versículos. Ó, você aceitou Jesus, Ele te adotou, você é filho de Deus. Mas dentro do coração a pessoa não se sente como filho de Deus. Ele se sente como um escravo, ele se sente como um empregado. E isso tem que ser quebrado dentro do nosso coração. Isso é o espírito de orfandade agindo, amém? Pode continuar? Então existe 3 tipos de orfandade, ó. A primeira, repete assim comigo: a orfandade histórica. Hoje existe o quê? 40 milhões de brasileiros que não tem referência paterna, né? Tem gente que nem sabe de onde que veio. Tem gente que foi fruto de um estupro, fruto de um adultério e não conhece os pais. Então existe 40 milhões de brasileiros órfãos. E olha que interessante, esse espírito histórico, ele já vem desde quando formou o Brasil. Os portugueses vieram aqui, né, fizeram amor com as brasileiras, né, com as índias, né, e aí veio, e depois eles pegam, a maioria foi embora, foi para outro lado, e ali já começou a surgir, esse espírito de orfandade já foi liberado sobre o Brasil. Então esse é o tipo de orfandade histórica, amém? Vou bem rapidinho um pouquinho em cada uma. O segundo espírito de orfandade que tem é a orfandade emocional. Então, ó, tem pai e mãe que mora com as pessoas, porém é como se não estivesse em casa. Tem pai, tem mãe, eu não sei, eu acho que eu, por exemplo, meu pai, ele era uma pessoa boa. Ele colocava comida dentro de casa, ele dava roupa pra gente, ele disciplinava, mas ele não sabia como nos tratar assim, de uma forma com amor, porque ele nunca recebeu, né? Como a gente leu em João 14, esse amor só vem de Deus. Então esse é um espírito emocional. Tem muita gente que o emocional é abalado. Gente, tem tantos seminários de cura, às vezes eu fico pensando, eu falo: Deus, como que o povo precisa de cura? É raízes, é transformados, é encontro, é o reencontro, é tanta ministração de cura. E o principal espírito que tem agido na vida dessas pessoas, que passa por esse monte de seminário e não muda e não é curado, é esse espírito de orfandade. Então ele gera alguns sintomas. James, você não está generalizando? Não, um pouquinho de estudo que eu fui fazer a respeito dessa área, eu vi que eu não estou generalizando. Então, por exemplo, esse espírito faz com que muitas pessoas sentem depressão. Esse espírito faz com que muitas pessoas sentem solidão, com que muitas pessoas sentem fracas emocionalmente, mal-humorada. Tem muita gente mal-humorada, por quê? Porque ele é chato mesmo. Não, é porque esse espírito de orfandade tem agido na vida dele. É uma orfandade, ela é emocional, ela tem agido na vida das pessoas. Então é um tipo de orfandade que faz com que as pessoas, por mais que você faz seminário de cura, parece que acaba o seminário, você fala: agora vai, agora foi. Aí dá uma semana, eu não estou legal, eu estou desanimado, eu estou triste, a igreja não se preocupa comigo, tem que fazer alguma coisa. James, vamos fazer alguma coisa aqui na nossa igreja, o povo está desanimando, e isso e aquilo. Gente, eu acho que a rede não está legal, eu acho que o culto de domingo não está legal. Para tudo. A pessoa precisa de colocar na mente dela que muitas vezes quem não está legal é ela.
Porque muitas vezes eu vejo, quando eu não estou legal aqui, não adianta eu culpar o louvor, eu culpar o pastor, eu culpar a igreja. O problema está dentro de mim, é um espírito de orfandade emocional dentro da gente, que está nos corroendo, que está nos empurrando para um abismo, e aí a gente fica procurando o culpado. Então repete assim comigo: o culpado sou eu. Amém? Então esse espírito de orfandade emocional, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele tem abalado muitas pessoas, principalmente dentro da igreja. E a terceira, para mim, a mais séria, o espírito de orfandade é qual? É a espiritual. Por quê? Porque essa orfandade acontece quando eu não tenho a revelação absoluta de que Deus é Pai. Por exemplo, João, se você for ler o livro de João, o Evangelho de João, ele faz questão de falar, de nos apresentar a Deus como Pai. Se você ler as cartas de João, ele fica: filhinhos, ou fala de Deus, o Pai. É porque Deus sabia que esse espírito de orfandade ia estar atuando na nossa vida. Então ali ele insiste em falar isso. Então a pessoa não consegue, talvez você já ouviu isso, a pessoa não consegue ver Deus como Pai. Ela não consegue, porque ela não teve um bom pai, porque ela não tem uma referência de pai. Aí ela não consegue desfrutar de um relacionamento profundo com Deus, porque se eu não conseguir enxergar Deus como Pai, é muito difícil eu ter uma intimidade com Ele, um relacionamento mais profundo com Ele. Então isso tem que ser quebrado na minha vida, isso tem que ser quebrado na tua vida. Eu lembro que às vezes eu ia visitar a Fabiana, na época eu namorava ela, e o pai dela, ele era grosso, assim, ele fazia tudo o que ela queria, mas ele era grosso e não conversava com ninguém. Ele parecia que era intocável, ele não tinha coragem de dar um abraço, não sei o que lá. Aí ele enchia a cara, ia lá e ficava melando ela, e aquilo ia gerando o que nela? Raiva, ódio, ia gerando. Então, quando ela se converte, é lógico que a parte mais difícil da vida dela era conseguir se relacionar com Deus como Pai. Mas ele não fazia isso porque ele queria, ele fazia isso porque foi o que ele recebeu do mundo. Mas eu e você não, a gente pode fazer a diferença, a gente pode ser diferente nessa área, amém? Talvez você fale assim: James, quando eu tiver filho eu vou fazer diferente. Não, você vai fazer agora com o teu pai. Gente, se vocês soubessem a dificuldade que é para mim dar um abraço no meu pai no aniversário dele, até hoje, talvez você não tenha. Talvez você fica bravo quando a gente fala, o pastor Jefferson fala: dá um abraço no irmão. Talvez você fale: nossa, para que faz isso? Porque a gente sabe que existe esse espírito que age até dentro da igreja. Então, tem gente que não consegue. Eu faço isso hoje com as crianças, eu abraço, eu beijo, eu sou até meloso. Eu nem fico bêbado para fazer isso hoje, né? Mas na época o meu pai não fazia isso comigo, mas eu falei: não, mas eu tenho que fazer isso com eles, né? Então esse é um desafio para mim, quebrar esse espírito que tem destruído as gerações, quebrar e não deixar ele destruir a minha geração também, amém? Então você pode fazer isso, quebra. James, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu, mas tem figuras aí que representam, que simbolizam o teu pai. Tem teu líder, teu pastor. Tem que ter alguma referência de pai na tua vida, tem que ter, amém? Então vamos voltar agora aqui, aos discípulos de Jesus. Então Jesus, ele convive com eles ali 3 anos, e aí ele faz a declaração assim em João 3,33, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês vão procurar por mim, como eu disse aos judeus, e agora eu te digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então imagina a tristeza que estava tomando conta do coração deles. Foi aí onde ele disse aquilo: não se perturbe o coração de vocês, creia em Deus e também em mim. Então ali ele tenta de alguma forma tá trabalhando na mente deles, no coração deles, só que eles ficam perdidos. Aí eles falam assim: mas para onde que a gente vai? Eu vou para metodista? Eu vou para assembleia? Eu vou para congregação? Eu vou para universal? Para onde eu vou? E aí Jesus fala assim, em João 14,6, não,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você vai em mim. Amém? Quantos aqui estão me entendendo? Está entendendo certinho? Se não tiver, a hora que acabar o culto, você pergunta para o Jonas e a Jéssica, ele explica para vocês, o Eduardo, a Pâmela. Não pergunta para mim não, que eu não sei se eu vou lembrar. Mas vamos continuar. Então ali ele fala, né? Ele fala, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que ver, a gente tem que entender assim, ó. Você pode viver sem casa, você pode viver sem carro, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Isso vai virar uma bola de neve. Quanto mais vocês demorar para expulsar esse espírito de orfandade do coração de vocês, pior vai ser. Sabe por quê? Ele vai crescendo dentro do coração da gente. Ele vai crescendo, ele vai crescendo. Por exemplo, tem gente que fala assim, James, por que eu não consigo andar em santidade? Ah, James, você vai culpar agora esse espírito, não é eu, a culpa é minha. Eu vou culpar. Eu vou, por quê? Por ele não ter esse relacionamento de pai com ele, ele fica muito frágil, ele fica como um bonequinho na mão do diabo. O diabo brinca com ele. Então olha só como é importante eu e você expulsar esse espírito de orfandade, destruir ele de nossas vidas. Pode continuar? Então Jesus fala, calma aí gente, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. E continuando, aí eu vou lá para a parábola do filho pródigo agora, ó. Eu vou lá para a parábola do filho pródigo. Ali mostra a história de dois filhos, um que tem o desejo, eu vou falar a nossa linguagem, de sair da igreja e de conhecer o mundo, e o outro que continua ali com o pai dele, perseverando. Aí o que sai para conhecer o mundo, ele pede a parte dele da herança, sendo que o pai dele nem morreu para ele querer herança, mas ele já queria a parte dele da herança. Ele pega a herança e vai, e não muito tempo ele quebra a cara. Não muito tempo ele perde tudo o que tem. Só que aí acende uma luzinha na cabeça dele, ele fala, nossa, lá na casa do meu pai tem tanta coisa boa, tem tanta coisa para mim comer, tem tanta coisa ali. Eu vou voltar para casa, nem se for para ser um escravo, mas eu vou ficar ali. Mas o que me chama a atenção é o que o filho que ficou em casa também tinha. Os dois tinham espírito de orfandade, o que ficou em casa também tinha. Porque aí quando o irmão dele volta para casa, todo mundo feliz, o pai dele feliz, ele fala, ó, vamos vestir a melhor roupa nele, coloca anel no dedo dele, coloca sandálias no pé dele, vamos comemorar. E aí o filho mais velho fala, o que está acontecendo ali? Aí explica para ele, fala assim, mas que absurdo, aquele desviado voltando para casa, e o pai faz tudo isso para ele, e eu que sempre servi ele, fiquei aqui, ele nunca me deu nenhum churrasquinho de gato, nenhum churrasquinho. Olha só, olha a atitude desse irmão mais velho. E eu falo para vocês, é muito mais fácil desse que foi embora voltar, se relacionar com Deus, do que esse que fica dentro da igreja, mas que deixa esse espírito de orfandade dentro deles, dentro do coração deles. Gente, isso é como se você tivesse uma criança dentro de você. Todo mundo tem uma criança dentro de si mesmo. Essa criança, ela pode estar saudável, mas ela pode estar muito machucada. E chega uma hora que ela entra na UTI, que ela pode morrer. Eu não sei se vocês estão entendendo a seriedade que é você conviver com essa praga, com esse destruidor de geração, com esse espírito de orfandade. Então a gente precisa de combater ele. Eu vou falar agora, olha as consequências desse espírito de orfandade, ó. Ele faz com que, olha só, se você vê um desses sintomas na tua vida, duvide, pode pensar um pouquinho, pode ser que eu tenha esse espírito, porque ele fica ali escondidinho, ó. Por exemplo, ó, uma pessoa que tem esse espírito, ela é uma pessoa indisciplinada, ela não aceita, ela não gosta de cobertura espiritual, ela não gosta de dar satisfação da vida dela para ninguém.
ela não gosta de gente querendo controlar ela. Ela é uma pessoa indisciplinada. Ela não se dá bem com figuras de autoridade. Ela tem muita dificuldade. Falou que é líder, falou que é alguma autoridade e ela incomoda, ela fica meia. Então isso é um sintoma de que você tem espírito de orfandade. Eu só vou citar alguns aqui, os que Deus ministrou no meu coração. Olha outra coisa que acontece, a pessoa, ela fica sem direção. Como assim, James? Tudo que ela começa, ela para no meio do caminho. Ela começa algo, ela não termina. Eu vou fazer uma faculdade de medicina, para no meio do caminho. Não, eu vou fazer uma faculdade eu vou ser dentista, para no meio do caminho. Eu vou abrir uma empresa, para no meio do caminho. Eu vou entrar no ministério assim, para no meio do caminho. Eu vou namorar, para no meio do caminho, nem casa. Fica aquela dúvida, será que é? Será que não é uma pessoa? Então olha só, se você tem se sentido assim, de repente, sem direção, talvez você também tenha esse espírito de orfandade. Agora imagina, uma pessoa que tem esse problema, ela casa, aí depois mais para frente ela vai querer separar, porque ela vai ficar assim, ela começa e não para. E como que ela vai começar um casamento, sendo que é até que Jesus volte? Olha a seriedade que é esse espírito de orfandade na vida das pessoas. Olha outra coisa que ela faz, outra consequência ou marca desse espírito, ela é uma pessoa insegura. Repete comigo, uma pessoa insegura. Então ela não faz nada assim, ela não toma nenhuma decisão. Ela fica dependendo da opinião das pessoas. Ela não toma decisão. Ela chega num 5, o que você acha de fazer assim? Fulano falou para fazer assim. Mas espera aí, você falou com Deus? Qual que foi a direção? Não, mas eu conversei com o Pel, conversei com o Eduardo ali, conversei com a Jaqueline, eles falaram que é para mim fazer assim, eu vou fazer. A pessoa não tem assim, ela não se decide. Ela passa a decisão que é para ela, para outras pessoas. E é lógico, depois a hora que der errado, ela vai culpar os outros. Mas a culpa é dela, por quê? Porque ela buscou opinião. E opinião, gente, até no Facebook a gente tem. Opinião vai estar cheio. Você buscar uma direção, você chega num líder, num pastor, buscar uma direção é uma coisa. Agora você ficar buscando opinião, não, James, eu fui buscar uma direção para a liderança. Muito bom, é normal isso. Só que tem gente que vai buscando, ela já sabe o que ela quer fazer no coração dela. Então ela fica procurando alguém que vai falar aquilo que ela quer fazer. Por quê? Fuga da responsabilidade. Isso também é o espírito de orfandade agindo dentro dela. Ela é uma pessoa insegura. Amém? Eu era assim inseguro. Eu lembro que quando eu ia resolver minhas coisas, depois de casado, eu ia lá no meu pai. Eu falava, pai, tô com um problema aqui, você não resolve lá para mim? Meu pai ia lá. Pai, tem que negociar uma dívida lá, o senhor não vai lá para mim? Meu pai ia lá. Aí uma vez a Fabiana falou para mim, eu não casei com teu pai, eu casei com você. Porque sempre meu pai ficava ali resolvendo, mas eu tinha medo de fazer e dar errado, de errar. Então é uma pessoa insegura. Olha a outra marca, Essa pessoa que tem espírito de orfandade, ela tem a mente escravizada. O que é isso, James? Ela não acredita em si mesma. Ela acha que ela não é capaz. Tudo bem você ter medo, você ter vergonha, você ter limitações, você ter fraquezas, mas a pessoa, ela acha que ela não é incapaz de fazer nada. Aí ela não faz nada. Ela esquece que é Deus que capacita, e ela esquece que Deus colocou no coração dela algo, Deus capacitou ela para algo. Mas esse espírito de orfandade faz ela não acreditar nela mesma. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você precisa acreditar em si mesmo. Fala para ele. Olha aqui outra marca do espírito de orfandade. Só vou falar mais essa. Vou falar só mais essa, gente. Só para não... que meu horário eu quero até as 10h20 terminar tudo. Outra marca. Uma pessoa com esse espírito de orfandade, ela depende da aprovação dos outros.
ela tem que ser aprovada para as pessoas. Tudo que ela faz é para receber um elogio das pessoas. Aquilo na hora dá uma refrigerada nesses problemas que ela tem de orfandade. Ela fica feliz. Você viu o que eu fiz? Nossa, ninguém me elogiou. Fiz tanta coisa, ninguém me elogiou. É lógico que eu gosto de elogio, eu sei que todo mundo gosta, mas até um certo ponto isso é normal. Passou daquilo, é o espírito de orfandade agindo. Então eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ser elogiado não, porque isso motiva sim, é muito bom falar, oh, parabéns, olha que decoração linda, ó. Parabéns, hein, quem decorou, é bom. Mas a pessoa, se você não elogiar ela fica doente. Ela fica triste, porque é uma forma, ela precisa de se sentir aceita, ela não consegue se sentir aceita. Então tudo que ela faz é para ser elogiada. Ah, James, mas eu faço para Deus. Muito bom, mas observa no teu coração se você tem esse sentimento. Ninguém dá valor ao que eu faço. Quem colocou a cortina aqui? Foi o Gabriel? Olha, ninguém falou nada. Como ficou bonita a cortina que eu coloquei, certinha. Né, Bomber? Ficou mais ou menos, viu? Mas vamos continuar aqui, gente, ó. Então ela depende da aprovação dos outros. Eu só vou falar essas, eu tinha umas 10 aqui. Então, na verdade, esse espírito tem agindo. Resumindo, o que o espírito de orfandade causa na gente, ó. Repete comigo: vazio. Então, gente, se você está se sentindo vazio, tem a ver com o espírito de orfandade, tá? Confusões de identidade. Repete comigo: confusão de identidade. Vou parar esse aqui, ó. Esse aqui, gente, é muito importante. Hoje eles começaram com esse negócio de ideologia de gênero e com esse negócio. Não se estranhe não, viu? Porque tem esse espírito, pode agir dessa forma também, né? Chegar no Samuel aqui: Samuel, eu não sei não, viu? Eu tô num corpo de homem, eu tô achando que eu sou mulher, como que eu faço? A pessoa tem essa dificuldade, porque é um espírito de orfandade. A pessoa acaba partindo para esse lado. Tem vários motivos que ela acaba fazendo isso, mas um dos motivos é esse: o espírito de orfandade faz ela confundir quem ela é. Ela faz confundir. O diabo sabe disso, que ele quer pegar o quê? Ele quer pegar as crianças, porque a criança tem a mente mais aberta, a criança aceita mais fácil, então ele já quer trabalhar nas crianças, para colocar esse espírito de confusão nelas. E se a criança tem espírito de orfandade, ela vai acreditar naquilo. Se ela não tem, vai ser muito difícil o diabo confundir ela. Mas se ela não tem, ela vai acreditar, ela vai ficar confusa. Amém? Então olha aqui, ó, o resumo da outra consequência, ó. Depressão, repete comigo: depressão, tristeza. Gente, eu estou falando de tristeza mesmo, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está alegre, mas você já viu aquela pessoa que está sempre triste, está sempre para baixo? É tão ruim quando você vê a pessoa nessa situação, nunca está feliz. Outra consequência, ó, repete comigo: solidão. A pessoa está cheia de amigos, mas está sempre se sentindo sozinha. Isso também faz parte da orfandade. E como eu falei, ela é também mal-humorada e é revoltada. Olha só como que esse espírito realmente destrói a vida dos filhos de Deus. Tá, James, você falou tudo isso aí. Eu vi que eu tenho esse espírito na minha vida. Mas como que eu vou fazer para combater esse espírito de orfandade? Gente, não é mágica. Não é da noite para o dia. Para combater, você vai ter que lutar com ele enquanto você viver, você vai ter que lutar com esse espírito. Mas tem algumas coisas aqui que a gente ensina que vai ajudar, ó, como combater, ó. Uma das coisas, eu preciso assumir. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa que o filho pródigo que foi embora fez, ele falou: peraí, ele se arrependeu do que ele estava fazendo e voltou. Ele falou: eu preciso, primeira coisa, me arrepender. James, isso é fácil? Não é fácil.
Eu converso com pessoas que falam, ó, eu peco, mas eu não sinto mais arrependimento. Eu tento me arrepender, mas eu não consigo. Então a primeira coisa, ora, Deus, gera no meu coração arrependimento. Eu me arrependo de não conseguir me arrepender. Esse é o primeiro passo. O segundo, aceita que você tem Ele. Não precisa ser orgulhoso. Não, você não precisa usar máscara, não. Deus te conhece. Eu não preciso usar máscara, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe das minhas limitações, fraquezas. É lógico que eu não preciso sair falando para todo mundo, mas eu preciso assumir, Deus, ó, eu sou assim, ó. Deus, eu tenho esse problema aqui, ó, eu tenho esse espírito de orfandade, ele me faz eu agir dessa forma nessa área, ou nessa situação. Então, você tem que aceitar que você tem ele e buscar ajuda. Terceira coisa, busque referências de pai. A orfandade espiritual é isso, você tem que ter uma referência de pai. Se o teu pai não é essa referência, busca num pastor, num líder, num tio, não sei, mas alguém idôneo, e busca essa referência de pai, porque você precisa de alguma referência. É o que o mundo mais faz, é criar pra gente referências. É onde tem um monte de gente que fica aí pagando pau para Neymar, pagando pau para não sei quem, mas será que essa é uma boa referência de pai? Então isso vai me ajudar a combater esse espírito. Aí tem aqui 3 coisas que o filho pródigo recebeu do pai dele, ó, que ganhou vestes novas. O que significa isso? Isso aqui vai te ajudar a combater esse espírito de orfandade. Quando ele fala ali de vestes novas, ele fala o quê? De novas roupas. Ele fala de cobertura espiritual. Você precisa de alguém que esteja cobrindo você de oração, que te ajude, porque esse espírito, ele não é humano. O humano, eu luto com coisas humanas, com armas humanas, mas o espírito de orfandade, ele é espiritual, então eu preciso de ferramentas espiritual, eu preciso de cobertura espiritual, sabe por quê? Tem dia que você não está bem, mas tem alguém orando por você e você está coberto, amém? Então isso vai te ajudar a combater esse espírito de orfandade. Aí ele pegou e ele falou assim, né, ó, coloca anel no meu filho. James, o que significa esse anel? É outra ferramenta para você combater o espírito de orfandade. Ele fala o quê? Peraí, eu preciso de renovar minha aliança com Deus. Anel fala de aliança. Eu preciso renovar minha aliança com Deus. Talvez você fale assim, nossa, tem igreja que todo domingo faz oração de entrega. Não liga, renova a tua aliança. Renova a tua aliança. Vai te ajudar a combater o espírito de orfandade. E aí lá o filho pródigo, ele ganha também o quê? Ele ganha sandálias. Então sandálias fala o quê? De se calçar com o evangelho. Ele fala o quê? Ele fala de santidade. Eu preciso andar em santidade. Para mim combater esse espírito, eu preciso de andar em santidade. James, mas não é fácil. Não, mas se você estiver fazendo essas coisas que eu falei antes, isso vai te ajudar a santificar. Por quê? Você não é mais escravo do pecado. A gente é filho de Deus. Por que a gente está escravo na prostituição? Por que a gente está escravo no adultério? Por que a gente está escravo do roubo? Por que a gente é escravo da mentira, sendo que a gente é filho de Deus? Isso vai me ajudar a combater essa praga, esse destruidor de geração, esse destruidor de vidas. Amém? Vocês querem que eu cite mais alguma ferramenta? Não, eu vou citar mesmo assim, ó. E é o mais importante essa que eu vou citar. Não vou citar só mais essa. Que sem isso aqui, ó, essas outras armas não vai valer nada. Que é o quê? É a manifestação do amor de Deus em nossos corações. Cara, se Deus não manifestar o amor dele aqui dentro, joga fora tudo essas ferramentas, pode jogar fora. Se Deus não manifestar o amor dele no meu coração, eu nunca vou deixar de ser um prostituto, desculpa a palavra, eu nunca vou deixar de ser um viciado, porque a exortação, a lei, ela não vai fazer você deixar o pecado, ela vai mostrar que você é pecador,
Mas quando Deus se manifesta, quando o amor dele é manifestado aqui no nosso coração, eu vou ficar constrangido em me prostituir, eu vou ficar constrangido em adulterar, eu vou ficar constrangido em mentir. Amém? Então essa é a ferramenta mais importante que temos. E eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Deus, Ele está tentando arrancar esse espírito de orfandade que está no Brasil. Deus, Ele está tentando arrancar esse espírito de orfandade que está dentro da igreja brasileira. Ele tem levantado profetas, Ele tem levantado pastores, pessoas para combater essa praga, esse destruidor que tem atormentado as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, eu gostaria que todo mundo ficasse em pé. Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Olha, o Espírito Santo, o Consolador, está aí no meio de vocês. E Ele está dentro da igreja, Ele está no meio de vocês. Pai, eu coloco no Teu altar, ó Deus, cada vida que está aqui esta noite, Senhor Deus. O Senhor conhece nossos corações, ó Pai. O Senhor sabe qual área que esse espírito, ó Pai, que esse demônio, ó Pai, tem agido em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, nesta noite, traga cura, Senhor Deus. Traga cura emocional, Pai. Chega, Deus. Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará, ó Pai. Ensina para nós essa verdade que liberta, Senhor Deus. Pai, a Tua igreja está cansada de teoria, Deus. A Tua igreja está cansada, ó Pai, de estudos, ó Pai. O que Tua igreja precisa é de manifestação do Teu amor nos corações, manifestação do Teu reino, Pai, no nosso meio. Vem, Espírito Santo. Mostra-nos, ó Pai, referências paternas, ó Deus. Pai, como tem poucas referências, ó Deus. Mas que o Senhor vem nos mostrar, Pai. Traz nossa mente, Senhor. Traz nossas mentes, Senhor. Pai, eu não aceito no meu meio, Deus, pessoas dominadas por esse espírito de orfandade, Senhor Deus. Eu não aceito, Senhor Deus. Por isso nessa noite, Pai, vem com a Tua cura, Senhor Deus. Talvez você tenha pensado aí, fala: nossa, mas ele está falando isso, mas eu já fiz tanta coisa, já fui em tanto seminário, eu não consigo mudar minhas atitudes, minhas emoções, eu não consigo me posicionar como filho, eu estou escravizado na prática do pecado. Todas as vezes que eu vou romper, alguma coisa acontece e eu caio de novo. Será que essa palavra é para mim? Gente, essa palavra é para todo aquele que nele crê. Se você crê, essa palavra é para você. Se você crê, ela faz efeito. Se você não crê, nada vai acontecer na tua vida. Vai ser só mais uma palavra. Você que quer fazer parte deste exército, você que quer fazer parte das pessoas que quer expulsar esse espírito de orfandade no meio da igreja, no meio das pessoas lá fora. Não é religiosidade não, mas dá um passo de fé. Vem todo mundo aqui pra frente pra gente terminar junto e ministrar, expulsar esse espírito no meio da igreja. Mas ele tem que ser expulso começando da gente. Vem chegando enquanto eles tocam essa canção. Deixa o Espírito Santo falando com vocês, mostrando, ministrando. Ora xalabarataranaias, chorocotorocoxitaracaias. Deus quer expulsar esse espírito do meio da igreja. Deus quer expulsar esse espírito do meio do povo dele. Deus quer expulsar esse espírito do Brasil. Fala com Deus agora.